voo 503 foi cancelado. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Isso pode ser chocante quando você está sentado na sala de embarque, olhando para o lindo clima ensolarado do lado de fora. Se não há uma nuvem de chuva ou tempestade de neve à vista, qual é o problema? Ah, sim, os aviões não podem voar em calor extremo. No verão de 2017, 50 voos foram cancelados, mais 7 atrasados no Aeroporto Internacional Phoenix Sky Harbor. O motivo? As temperaturas foram a um nível de derreter o cérebro, quase 49 graus. Verdade seja dita, o calor louco do Arizona não afetou aviões maiores como o Boeing 747 ou o Airbus A320, que ainda podem decolar até mesmo a 52 graus. No entanto, na era da tecnologia super avançada, parece estranho que as viagens aéreas possam ser interrompidas por um dia extraordinariamente quente. A razão pela qual jatos menores, como os Bombardiers, não aguentam o calor quando ultrapassa os 47 graus, está na natureza do próprio voo. Antes de partir, os pilotos obtêm informações detalhadas sobre temperatura do ar, umidade, elevação, comprimento da pista e outras coisas importantes. O sistema processa esses dados para calcular a velocidade ideal de decolagem, empuxo e assim por diante. No entanto, é impossível calcular essas variantes além de certos limites. Um desses limites é uma temperatura extremamente quente. Para entender isso, primeiro você precisa saber o que faz os aviões voarem. Alerta de spoiler: não é pode pirlim-pim-pim. É a capacidade de gerar sustentação suficiente. Sem ela, uma aeronave não pode decolar e permanecer no ar. Então, de onde vem essa sustentação? Tudo tem a ver com as asas e como elas são projetadas para redirecionar o movimento do ar. Elas colidem com partículas de ar e as empurram para baixo. Mas essas pequenas moléculas de ar teimosas resistem a esse redirecionamento forçado e voltam a subir. Como as partículas de ar estão resistindo a essa mudança, a pressão na parte inferior da asa é maior. Na superior permanece baixa. Essa diferença cria a sustentação e empurra o avião para o céu. Para ele permanecer flutuando, é crucial que a pressão sob a asa permaneça alta. Quando as condições são adequadas, não deve haver problema. Não apenas para criar a sustentação, mas também para mantê-la. Quando algo não está certo nessa fórmula, uma aeronave dificilmente decola. Você pode achar que o calor ou a umidade são os culpados, mas é mais sobre a densidade do ar. Quanto mais alto, menos densa é a atmosfera. Aqui, menos denso significa simplesmente que as moléculas de ar estão mais afastadas umas das outras. Se não há tantas moléculas de ar empurrando a asa, fica mais difícil para o avião gerar sustentação suficiente. Agora você pode apreciar muito mais esses motores. Eles trabalham duro para manter a aeronave no ar e transportar você de A para B. Ok, então, e toda essa conversa sobre aviões não poderem voar em calor extremo? Bem, o calor tem o mesmo efeito no ar que as altitudes maiores. Ou seja, quanto maior a temperatura, menos denso é o ar. As asas, então, não têm quase nada para empurrar e nem de onde produzir. Nesse caso, o avião precisaria se mover muito mais rápido para conseguir a sustentação necessária para decolar. O problema é que, para isso, é necessário ter muita pista. Para minimizar o risco dessa situação perigosa, o avião precisa mais de tudo aquilo que é necessário em condições normais. Mais potência do motor, mais empuxo, asas maiores, mais velocidade e uma pista mais longa. Como o desempenho durante a decolagem é muito menor, a aeronave só pode levantar um número menor de passageiros e carga. A temperatura externa, a elevação do aeroporto e o comprimento da pista são os 3 fatores que afetam a redução desse valor. Para alguns aviões, principalmente os menores, eles chegam ao ponto em que não apenas o peso precisa ser reduzido, mas o voo deve ser remarcado, pois seria muito perigoso tentar decolar. A menor densidade do ar é o principal problema em clima extremamente quente, mas não o único. Os componentes da aeronave superaquecem, assim como os eletrônicos a bordo. Já as vedações podem amolecer ou derreter. As temperaturas dos freios aumentam durante os pousos. Pode haver problemas de resfriamento da cabine e muitos outros problemas podem acontecer em temperaturas extremamente quentes. E não esqueça que é preciso que as pessoas prestem serviços de manutenção ao avião e ao aeroporto. Muitas delas trabalham do lado externo e o calor as afeta diretamente, tornando as condições de trabalho insuportáveis.
O Phoenix Sky Harbor não é, obviamente, o único aeroporto em que as altas temperaturas atrapalham a programação e os planos dos passageiros. Em 2013, durante uma onda de calor no Reino Unido, muitos viajantes tiveram que ser retirados de seus voos reservados para facilitar as decolagens dos aviões. Isso aconteceu no aeroporto da cidade de Londres, onde as pistas são mais curtas do que em outros aeroportos próximos. Deixar alguns passageiros para trás é uma das soluções possíveis quando o problema é apenas decolar, não importa o calor que esteja lá fora. Reduzir a carga ou voar com um tanque de combustível quase cheio é sempre possível reabastecer em algum lugar menos quente depois. São outras opções. Em alguns lugares do mundo, o calor não é um inconveniente temporário, mas uma situação permanente com a qual as pessoas precisam lidar. O Oriente Médio, por exemplo, abriga um dos centros de transporte mais importantes do mundo, o Aeroporto Internacional de Dubai. Muitos voos indo e voltando deste e de outros aeroportos do Golfo são programados para a noite e a madrugada, quando fica um pouco mais frio. As companhias locais também costumam trabalhar com aviões maiores, que podem suportar temperaturas mais altas. Agora está claro porque algumas aeronaves não conseguem decolar em um calor louco. Mas e o frio? Existe algo do tipo, está muito frio para voar? Bem, se há alguma preferência, a verdade é que é pelo frio. Afinal, os aviões foram projetados para trafegar a 10 mil metros, e essas altitudes são conhecidas por suas temperaturas de cerca de menos 50 graus. Portanto, tecnicamente, o frio extremo não é um problema no ar, mas pode tornar a preparação do voo em solo mais longa e mais complicada. É necessário descongelar a pista e até o próprio avião. E quando passa do ponto de muito frio para a aviação, o equipamento de reabastecimento pode simplesmente congelar. Parece que as aeronaves também têm limites. Ei, isso me lembra... Você prefere o frio, o calor ou algum meio termo? Fale sobre suas preferências nos comentários. De qualquer forma, já que estamos explorando as limitações da aviação, não posso deixar de perguntar se muito vento atrapalha os voos. Passar por uma tempestade pode ser uma experiência assustadora para os passageiros. Mas é realmente tão perigoso quanto parece? Bem, isso depende. É improvável que um avião comece a sacudir apenas porque está passando por alguma turbulência. Os engenheiros e fabricantes o testam e especificam os limites para as velocidades no solo, no ar e na altitude de cruzeiro. Dessa forma, os pilotos sabem exatamente como devem se mover em diferentes condições climáticas. No entanto, os momentos mais críticos e possivelmente imprevisíveis durante vendavais são as decolagens e os pousos. Em alguns aeroportos, os ventos são bastante severos durante todo o ano, de modo que o pouso pode ficar instável demais. É arriscado e requer muito de um piloto durante um wing strike, que é quando a asa atinge a pista. Isso pode acontecer quando o vento muda inesperadamente de velocidade e direção, algo chamado cortante do vento. E um piloto deve saber o que está fazendo para pousar quando um vento de proa se transforma em um de popa, por exemplo. Depende muito das habilidades do piloto, quando parece estar muito úmido para voar também. Chuvas fortes são um grande problema quando se trata de aterrissagem. As pistas são projetadas de tal maneira que a água não permaneça sobre elas. No entanto, se isso acontecer, os pilotos precisam ajustar a velocidade e a distância de pouso, dependendo da quantidade de água no solo. Aquaplanar é a situação mais arriscada que pode acontecer em um tempo chuvoso. Veja bem, se ficar uma quantidade determinada de água entre o pneu e a pista, isso reduzirá o atrito para que a aeronave pare. Então, o piloto terá que lidar com derrapagens. Se isso já é difícil o suficiente em um carro, imagine perder o controle de um jumbo. Felizmente, esses casos são raros. E quem sabe, talvez no futuro os aviões possam decolar, voar e pousar com segurança em calor extremo, frio, vento e chuva. É verdade que ainda temos que nos curvar às leis da física, mas tenho certeza de que os engenheiros da aviação estão trabalhando duro para fazer melhorias e inovações. Ainda estou esperando o teletransporte, para não precisar mais lidar com outro voo cancelado ou atrasado. Por enquanto, continuarei sonhando. Ei, se aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais que eu acho que você vai aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.